eu vou iniciar a gravação aqui, né? E caso alguém não tenha conseguido entrar, a gente vai disponibilizar o link, né? Antes da gente ter sido interrompidos, eu estava falando a respeito de como as nossas iniciativas, elas fazem parte de um conjunto mais amplo de outros esforços em fazer com que o cinema ou cinemas africanos sejam difundidos ao público brasileiro. A gente pensar, né, como essas produções elas acabam fazendo parte de um circuito que nem sempre é privilegiado, não apenas em termos de exibições, de mostras, de outros circuitos, né, em torno dos cinemas, mas também em termos de pesquisa. Eu acabei mencionando inicialmente um curso que aconteceu em agosto, todos os sábados, né, de uma professora que ela dedicou parte da carreira dela, né, desde a graduação até o doutorado, a entender o cinema ou os cinemas de Flora Gomes, né, que é um cineasta nascido na Guiné-Bissau, que tem um aspecto transnacional no trabalho dele. A gente vai falar aqui um pouco a respeito da produção dele também, e foi mais ou menos aquele sentido de falar com você o seguinte: olha, o nosso curso aqui ele tem um aspecto mais panorâmico, mas caso vocês queiram fazer uma análise mais pontual, mais focada em tal e qual diretor, vocês têm essas pessoas que pesquisam. Então é interessante a gente perceber, né, que o esforço aqui do CEAF, né, do curso de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, do NIESAF, do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, ele se insere dentro de um debate mais amplo, que vocês podem ver na Federal da Bahia, ou então, né, nas universidades do Ceará, ou mesmo em Belo Horizonte, né, na UFMG, e na UFMA, onde há um curso de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, nós temos uma disciplina, que é uma disciplina que ela faz parte de um eixo interdisciplinar, que é de cinema africano e da diáspora. Inclusive, esse é o eixo desse ano, em que a gente vai discutir, né, as 4 turmas do curso. Cada turma vai discutir 4 diretores ou tradições específicas dentro do cinema africano. Não apenas esse cinema falado, né, em língua portuguesa, né, ou de autores desses países que são língua oficial portuguesa, embora tenha nesses cinemas uma marca das falas, né, dos idiomas locais. Então, isso para a gente perceber, né, como esse cinema africano ele acaba sendo objeto de reflexão mais ampla no Brasil, né? Então, só para a gente começar, é sempre interessante fazer um pano de fundo, fazer um apanhado histórico, para a gente perceber que esse cinema ele surge em determinadas condições históricas. A minha formação ela é no campo da história, né? E isso me possibilita perceber o cinema como uma prática cultural, que é construída em determinado momento. O cinema de Guiné-Bissau, né, da Guiné-Bissau, ele é inventado, ele é pensado em determinado momento, considerando certas condições históricas. E essas condições históricas elas estão muito relacionadas com uma luta contra o colonialismo. O colonialismo português ou o colonialismo manifestado por países em África. Uma figura muito recorrente nessas produções é uma personagem histórica que tem um trânsito como herói em 2 países, que tem marcas muito similares, mas ao mesmo distintas, que a gente vai explorar na próxima aula, que é centrada no cinema de Cabo Verde. Nós, do curso de Estudos Africanos, nós tivemos uma passagem no ano de 2018, no final de 2018, por Cabo Verde. A gente foi, no caso, para a praia, né, capital, né, que fica na Ilha de Santiago, que também dá para perceber que nós não tivemos um campo de abrangência maior nesse trabalho de campo a respeito de Cabo Verde como um país em sua totalidade, a sua unidade. Então, a visão que nós temos ela é vista como algo compartimentada. Então, é interessante a gente perceber essas questões que são muito importantes no entendimento desse cinema, né? Na apresentação que eu pensei para vocês, eu fiz algumas divisões. Eu fiz umas divisões centradas, né? Para se pensar uma figura que é muito recorrente nos filmes, que é a figura de Amílcar Cabral, né? Que é esse herói tanto em Guiné-Bissau quanto em Cabo Verde, né?
ele é nascido em Guiné-Bissau, né, o Amílcar Cabral. Vou mostrar aqui para vocês alguns aspectos, né? E nessa luta contra o colonialismo, fizeram parte elementos que não são familiares, inclusive da nossa cultura brasileira, ou mesmo em termos político-ideológicos, tem uma articulação dessas correntes, desses atores, desses sujeitos políticos, com questões mais amplas no quadro da Guerra Fria. Isso tem um impacto significativo na ideia de cinema que é construído. Então, o cinema, né, na Guiné-Bissau, o cinema guineense, ele leva em consideração esses aspectos. E aqui a gente vai pensar um pouco a respeito disso, né? A aula de hoje, eu vou demorar mais um pouquinho, porque a gente teve essa invasão, e para vocês não serem prejudicados por causa do tempo, né? A gente estende nas reflexões e também na discussão. Espero também aqui que a gente não seja invadido novamente, né? Eu, particularmente, estou com controle aqui da turma. Aí eu fui adicionando as pessoas, porque tinha um e-mail mais sério, né? E aí eu percebi que teve essa evasão. Mas caso quem tenha sido prejudicado não conseguir entrar, a gente vai disponibilizar todas as aulas do curso, né? Ainda bem que a aula que a gente foi invadida vai servir apenas como registro desse momento, né? Infeliz que acabamos vivenciando, né? Então, só para a gente ter um apanhado histórico, vou aqui falar um pouquinho a respeito de vocês. Vocês tiveram acesso ao cartaz do curso, né? No cartaz do curso, tentamos aqui colocar alguns elementos que levam em consideração tanto a bandeira da Guiné-Bissau, né? Essa bandeira ela foi adotada no ano de 1973, que aí tem um reconhecimento dessa independência da Guiné-Bissau por Portugal, mas essa luta pela independência total, ela vai se efetivar nos anos seguintes. Então, 74 é considerado o ano da libertação total, né? E aqui a gente tem alguns elementos que essa bandeira da Guiné-Bissau ela tem um símbolo, ela tem simbologias que são muito específicas e pensadas nesse ambiente, né, de ativismo em torno de África, de uma construção de uma unidade. A ponto de que, estão lembrados na bandeira, ela tem uma estrela preta, que é essa ideia de uma unidade africana, tem esse elemento da estrela preta dentro de um retângulo maior vermelho, que é a representação do sangue africano, do sangue derramado durante a luta pela independência, e tem aí outros elementos, que são a ideia do amarelo e do verde, que o verde, na concepção, é mais ligado, né, com a ideia de esperança, desse futuro que está por vir, e ainda tem essa ideia do amarelo, que é como se fosse a ideia da nação radiante e forjada dentro desse contexto. Então, vou colocar aqui a apresentação para vocês, para a gente ter essa dimensão. Vou seguir um pouco ela, para a gente pensar esses elementos que são muito importantes na construção da ideia desse cinema, mas também, né, como ele se articula com essa ideia de nação. Esse é o momento aqui colocar. Está todo mundo vendo aí? Que agora eu não vejo mais, né? Então, no cartaz, a gente levou em consideração algumas dimensões do que a gente vai discutir aqui, né? Todo mundo teve acesso ao filme e viu o filme Os Olhos Azuis de Ontem? Só para saber, dá um oi, só para saber se vocês estão aí. Sim, sim, né? Ok. Então, vocês viram, né, essa divulgação, né, que a gente colocou do filme, e aí esse é um filme muito expressivo de um determinado momento, né? A questão relacionada ao cinema de longa-metragem na Guiné-Bissau, ele é datado, ele tem uma data por relações técnicas, né, que seria o ano de 1987, 88, que tem o lançamento de um filme do Flora Gomes, que é o Morto Negro, né, que é Morte Negra, é uma das traduções possíveis, né, e é um filme que ele constrói uma representação do momento da independência. A gente vai discutir esse filme também, vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar a parte do filme em imagens. Depois a gente colocou aqui no cartaz um outro filme de um outro autor, né, da Guiné-Bissau, e esse aqui, o Katik, né, ele tem uma leitura desse universo de encontro, né, desse universo da Guiné-Bissau com elementos exógenos,
né, com os elementos que não são internos, e como eles acabam tendo influência dentro desse cinema. Logo em seguida, a gente colocou a bandeira, né, da Guiné-Bissau, que tem todos esses elementos que eu apresentei aqui, que tem essa discussão de uma tentativa de uma unidade pensada para a África, né? O Amilcar Cabral, quando ele idealizou, né, esse Partido Africano da Independência, né, da Guiné e também de Cabo Verde, ele tinha um ideário pan-africanista, um ideário que levava em consideração essa dimensão em torno de uma unidade em África, dos diferentes países que compõem a África, fazendo parte desse bloco único, né? E tem uma tentativa de mobilização que levou em consideração esses dois países, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Eu vou falar aqui um pouquinho a respeito da figura mais adiante, né, do Amilcar Cabral. No curso a gente teve a oportunidade de transitar por espaços de memória, por lugares que construíam essa representação em torno da figura de Amilcar Cabral. Não sei se os alunos aqui do curso lembram, mas era muito interessante porque a presença era muito marcante, né? Desde as representações que se via, né, nos espaços públicos, ou então no ambiente mais centrado da própria universidade, que a gente foi, né, da UNICV, de Cabo Verde. E Guiné-Bissau tem essa recorrência da figura do Amilcar Cabral, né, embora ele nasceu, né, na Guiné-Bissau, ele nasceu em 12 de setembro de 1924. Quando chegar o dia 12 de setembro, acompanhe páginas da Guiné-Bissau e de cabo-verdianos. Vocês acompanharem como a figura dele vai ser rememorada. Então, tem toda essa leitura que é uma leitura de memória que acaba sendo expressiva desse ponto de vista dessas figuras históricas. E ele é uma figura muito presente nos filmes do Flora Gomes, né? Muito presente também em representações cabo-verdianas, na chamada literatura guineense, há um apelo muito forte a essa figura, embora ele seja filho de cabo-verdianos, né? O pai e a mãe, né? Ele é filho, no caso de Juvenal Cabral, né? E a mãe Iva Pinhel Évora, né? Eles são naturais de Cabo Verde. Então ele teve uma educação que foi inicialmente realizada, né, em Cabo Verde, e em determinado momento é uma figura que transita por esses dois países. Então tem uma formação histórica do ponto de vista da ruptura da ordem colonial, que é muito marcante, né, entre essas duas experiências encabeçadas pelo Amilcar Cabral. E os filmes de Guiné-Bissau, eles expressam essa leitura. A professora que até citei para vocês, a Jussiele, ela tem entrevistas com Flora Gomes, e em determinado momento ela fala da figura do Amilcar Cabral. Por que nos filmes do Amilcar Cabral dá muita ênfase à questão relacionada ao gênero, à participação de mulheres protagonistas dos filmes? Aí ele fala, olha, porque no ideário revolucionário as mulheres elas faziam parte. Então, Amilcar Cabral, ele já, lá na década de 60, ele já estava discutindo sobre a presença de mulheres no cenário revolucionário. Então, não faz tanto sentido a gente pensar que as mulheres elas eram apartadas, elas eram isoladas dentro desse processo. É como se fosse aquela figura mais de uma construção de uma ideia de um visionário. E isso é muito presente no filme que eu pedi para vocês verem, né? E também no filme que eu pedi para vocês verem, mas também filmes como Minha Fala, né? Em que é uma presença feminina muito marcante. Então, a gente vai discutir um pouco a respeito desse cinema aqui, né? Só para ter esse apanhado histórico, que é muito importante a gente considerar, né? Então, aqui é a bandeira da Guiné-Bissau, né? Construída dentro desse ideário de ruptura com a ordem colonial, né? Tem momentos que são distintos. No filme, eu acho o filme que a gente viu, que indicamos aqui para vocês verem, para a gente discutir, ele acaba dialogando com esses momentos, né? Não sei se vocês lembram, no início do filme,
que tem uma corrida, tem uma brincadeira de crianças, inclusive encabeçada, uma dessas figuras que destaca, ela tem o nome até de Amilcar, de uma criança, e eles estão brincando com pneus. E num dos pneus, nos pneus tinha uns anos, 74, né, 73, 74, e terminava com o maior pneu, que era o ano de 2000. Então, tem uma construção ali em torno dessa ideia revolucionária, dessa esperança revolucionária, que é marcante desde os elementos como a bandeira, mas também no cinema. Então, é um cinema de autores que transitam pelas mais variadas temáticas, desde aspectos relacionados ao que a gente pode chamar como contos folclóricos, né, como no filme Pôr de Sangue, ou então no Kadjik, né, que são as produções dentro de um universo mais de cosmovisões, de uma construção mitopoética, filmes que são até de difícil entendimento. Eu lembro quando eu exibi esses filmes, a gente ficava quebrando a cabeça para entender os códigos ali, né, justamente porque são de um universo que é muito distinto das nossas referências, para entender a dimensão ali que era apresentada em torno da palavra, né, em torno da questão do tempo, né, do tempo presente, daquele momento, e das referências culturais. E lida com... Tem um cinema que transita desde essas construções mitopoéticas a um cinema que ele tem um aspecto também de levar gêneros que nem temos tanto contato, ou então que não são tão apreciados. Eu lembro, inclusive, de ter exibido o Minha Fala, e a gente ter discutido, é uma comédia musical. Embora eu não acho que é uma comédia musical assim, no sentido tão tradicional, porque ele tem toda uma discussão política, né? Tem determinado momento que a personagem, Vita, ela se reúne, né, num espaço em que acontecem diferentes projetos políticos sendo apresentados por vários sujeitos, desde uma ideia mais progressista a mais conservadora dentro do cenário ambientado, né, ali. Tem uma discussão em torno de vida, morte, em nascer, em romper, e aí a gente percebe que esses elementos eles estão muito fundidos com a dimensão política, com a dimensão histórica, de uma história mais cultural, uma história mais cultural do político. Aí eu estou falando isso com uma abordagem que é muito centrada no meu campo de atuação, que é no campo da história. Se vocês forem ver, né, só para citar aqui só para a gente discutir um pouco, né, nesse curso aí da professora Jussiela Oliveira, ela é uma professora que a formação dela originalmente é no campo das letras, né, dos estudos da linguagem. Ela tem como eu falei aqui, né, só para indicar mesmo, porque eu já fiz, inclusive, curso, né, mais abrangente com outros estudiosos a respeito do cinema, como ouvinte. E aí, nas falas, era essa dimensão muito mais levando a cinematografia de um autor mais a sério, mais aprofundado, porque eu acho que falta, às vezes, isso nos estudos a respeito do cinema. A gente se detém apenas em um único filme. Mas aí, voltando ao ponto, pela formação, a gente acaba vendo uma dimensão e talvez outra não é levada em consideração, que isso é muito dos campos específicos. Então, na obra dela, tem aspectos da linguagem que eu, particularmente, não penso como historiador, né, e me servem para pensar. Então, essas dimensões, elas são complementares. Então, fica aí, vou indicar depois, mais adiante, esses estudos. Até coloquei na apresentação a imagem da tese, dissertação, para vocês terem contato. Porque tem essas referências que elas são muito do universo brasileiro, da pesquisa, e elas não servem de base para um primeiro contato com essas produções. Então, fica aí como uma dica de interesse, no caso, que vocês possam manifestar, né, com relação a esses trabalhos. Para a gente ter a gente ter mesmo um conhecimento mais amplo. Para quem quiser começar, vai ter que dialogar com esses autores, vai ter que ver, olha, em determinado momento estão produzindo isso no Brasil, né, e não são iniciativas isoladas, né. Então, só para voltar aqui na apresentação, novamente, né? Então, esse cinema da Guiné-Bissau, ou esse cinema bissau-guineense, ou esse cinema guineense apenas, ele também pode ser considerado também um cinema, né, transnacional. Um cinema transnacional no sentido de que essas produções, elas podem ser localizadas, né? Elas dizem respeito de universo de referências
que é desse país, mas eles contam com produção, contam com financiamento, ou mesmo com roteiro, ou em termos de condições técnicas, se faz um cinema mais transnacional pela participação de outros elementos. Não é um universo fechado. E alguns filmes, eles tematizam essa tensão entre o que é interno e o que é externo, entre o que é modernidade, né, e o que é tradição. E isso é a tônica, é a expressão desse cinema, né, de guineense. Então tem essas figuras de destaque, né, que tem o Flora Gomes, que a gente vai discutir aqui, tem o Sada Narrada, né, que é uma figura também importante. Em determinado momento eles dialogam, basicamente no início do cinema, porque a gente tem que pensar também que uma das preocupações quando houve o processo revolucionário foi dar formação técnica e formação estética a esses cineastas, de modo que eles foram formados em países, né, como Cuba, ou então, né, no próprio Senegal, que é um dos países, né, próximos, né, a Guiné-Bissau, e tiveram formação com figuras expressivas do cinema desses países. É muito interessante porque isso está muito articulado com a atmosfera histórica. Tem essa luta de independência, né, na Guiné-Bissau, que é desde 63 até 74, está muito relacionado também depois um movimento, né, que pega carona na Revolução dos Cravos, tem uma instituição, né, de um governo, né, revolucionário em Portugal, que permite e oficializa, né, essas independências. Mas essa luta pela independência, ela é uma ruptura com o chamado colonialismo, e esse colonialismo ele não se encerra de um dia para o outro. E isso é uma marca muito frequente, né, nessas produções. E a gente tem que perceber também que tem uma adoção, em determinados momentos, no ponto de vista da história, da literatura, e em algum momento no cinema também. Embora tenha uma recorrência também das chamadas línguas locais, né, que são as línguas faladas no cotidiano, tem um apelo, em determinado momento, ao português. Embora seja a língua do colonizador, aprender o português seria um elemento para a ruptura da ordem colonial. Porque tem aquela perspectiva de dentro da estratégia política que tem que se jogar com as regras do jogo. Então tem envio de 4 jovens, né, membros, né, desse movimento a países estrangeiros. E eles formam cinema. 2 desses, né, o Flora Gomes e o Sana Narrada, né? E aí, essa dimensão, né, ela leva em consideração também a fundação de um Instituto Nacional de Cinema. A gente viu, no caso de Moçambique, que houve essa preocupação da fundação de um instituto, né, que seria dedicado ao cinema. Inicialmente, por questões técnicas, as produções elas são centradas nos curtas-metragens. E esses diretores, eles acabaram tendo formação em outros países, e é possível perceber elementos estéticos. Esses elementos estéticos a gente percebe na obra de outros estudiosos, né? Para nós historiadores, esses elementos estéticos, eles podem ser considerados, eles são expressivos, eles servem de meio de acesso, inclusive, para se pensar, né, mecanismos históricos, elementos, né, que figuram em determinado tempo, e eles servem de base para pensarmos isso. Eles são articulados em termos estéticos a uma dimensão política. Então, não tem como a gente fugir desses aspectos, né? Então, tem esse elemento, né, da construção dessa nacionalidade que passa por essas figuras, né? Então, só para a gente ter uma localização aqui, né, da Guiné-Bissau, né, uma representação desse país, né, que faz parte da costa ocidental, né, africana, né? E tem alguns elementos que são muito similares e são muito parecidos com o que a gente visualiza aqui. Só para... Acabei descompartilhando, né? Eu, inclusive, mostrei aqui uma imagem. Olha só essa imagem aqui. Eu lembro que uma vez eu fui falar a respeito com alunos, né? Desse cenário da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, mostrando as construções, e eles falaram, olha, isso aqui lembra muito São Luís, lembra muito Alcântara, né, aqui no Maranhão, porque tem uma lógica de um mundo que é a tentativa de reprodução desse mundo colonial luso, nas Américas, mas também em África. Então tem aqui alguns elementos arquitetônicos. E é possível perceber isso nos filmes, né? Eu fico imaginando, se tiver alguém aqui da arquitetura que quiser pesquisar esse filme, tem a ideia dessa paisagem sócio-urbana, que é apresentada nos filmes.
essa construção, né, em torno da ideia desse espaço, que é um espaço que figuram seres humanos, que figuram visões de mundo, e são espaços, né, que eles são expressivos desse mundo, de um mundo que busca uma ruptura também, né? Então, a gente tem aqui para a gente ver essa questão da colonização, quando Portugal se lança aos mares, ele vai colonizando, né, as regiões de África, impondo uma lógica colonialista, né? E uma das primeiras colônias, né, uma das primeiras colônias de Portugal figura, né, a chamada Guiné Portuguesa, né, que foi alcançado no ano de 1446, né? E aí a gente tem um recorte depois, que é de uma definição que foi feita na Conferência de Berlim, em 1884, né? Que é um novo colonialismo, né? Que é do século XIX, e aí tem a divisão, né, de África, essa partilha de África pensada para os países europeus, né? E aí tem a presença de Portugal, né, que acaba ocupando esses países que discutimos aqui, embora aqui não apareça, né? Cabo Verde, mas tem aqui Guiné-Bissau, tem Angola, Moçambique, né? Esses países que fazem parte desse mundo colonial português, né? E então houve, em determinados momentos, uma tentativa de ruptura com essa ordem colonial, e ela se efetiva nos anos 70, né? Dentro desse país, dentro desses processos que são vistos. Então aqui é um mapa geral da África, né? Com os mais diversos países, com 54 países que fazem parte de África, né? E cada momento a luta de independência, que a gente percebe, né, em verde, aqui verde mais claro, década de 1970 a 75, tem a independência dos países, né, chamados lusófonos, né? A gente está falando aqui no curso, tanto no curso de literatura quanto no curso de cinema, né? Esse mapa mais geral da África, para situar vocês, né? Então tem uma diversidade também étnica, uma diversidade linguística, e esses filmes levam em consideração isso. Os filmes, né, da Guiné-Bissau, eles levam à dimensão do crioulo guineense. É muito marcante isso nos filmes do Florian Gomes. Embora quando ele faça e fale algumas entrevistas, né, ele prefere falar em português, né? E aí tem essa dimensão de uma tensão, né, dessas línguas com a língua do colonizador. Embora em determinados momentos, né, figuras até expressivas como Paulo Freire, né, o nosso Paulo Freire aqui do Brasil, né, contribuiu para o sistema educacional, né, da Guiné-Bissau. Vou falar um pouquinho mais à frente disso para vocês, né? Então, essa costa da Guiné, ela sempre foi imaginada pelo colonialismo. Ela sempre foi pensada nesse momento, né, pelo colonialismo, e que faz com que, né, tenham várias representações cartográficas. A cartografia aqui é um elemento de controle, um elemento que estabelece, né, essas divisões a despeito dos africanos, né? Então, esses movimentos que vemos aqui em torno da ruptura com a ordem colonial, pensada por africanos, é uma tentativa de restabelecer uma unidade, né, que ela é, ao mesmo tempo, multifacetada, complexa, né, mas é um ideário, né, é uma ideia de uma unidade que permanece nessas produções. E o cinema é o exemplo mais acabado de uma tentativa de construir, de configurar essa unidade. Então, aqui esses mapas imaginados, né? Inclusive a Guiné-Bissau, a Guiné, né, a costa da Guiné, ela fazia parte da chamada, abaixo, né, da Negrolândia, a terra dos negros, nessas representações aqui, né, do século XVIII, antes do colonialismo. Então, tem uma construção aqui de África imaginada por europeus, que aparecem nos mapas, na cartografia e no cinema colonial, né, dos países europeus. Que pode ser, por exemplo, inicialmente no curso, eu falei um pouco a respeito, quando eu fui discutir São Tomé e Príncipe, ou mesmo de Angola, falei a respeito do cinema colonial, mas aqui a gente já pode começar mais no cinema da Guiné-Bissau, de uma forma mais direta, né? Então, esses elementos aqui de construção de África, né, que aparecem. Para chegar na Guiné-Bissau, né, que é um país que tem a fronteira, né, com a Guiné, com o Senegal, é muito interessante porque há um diálogo que é feito entre esses diretores, né, da Guiné-Bissau com esse universo senegalês. O Paulin Vieira,
que é considerado, talvez, o pai do cinema africano, embora tenha divergência, né, entre Ousmane Sembene, que seria, talvez, o pai do cinema africano de um ponto de vista mais, de uma constituição, de uma estética. Tem o Paulão Vieira, tem o África Sob o Sena, né, um filme filmado em Paris, né, em que pensa em que medida pode-se encontrar a África nas ruas de Paris, nos monumentos, dentro desses conceitos como liberdade, né, que eram até contraditórios, pensando como o mundo africano ele pode ser visto, né, nas águas do Sena, dentro desse universo de Paris. E tem um diálogo imenso entre os autores, os diretores do Senegal com da Guiné-Bissau, que é negligenciado nas produções, nos livros teóricos sobre cinema africano. Estou falando isso porque a tese da professora Jussiane Oliveira, né, ela tem uma dimensão que ela leva em consideração. Olha, a formação do Flora Gomes aconteceu no Senegal, aconteceu também relacionado com a discussão em torno da estética do cinema cubano, que tem aspectos também do mundo soviético em termos de cinema. Então, geralmente, quando se olha nesses compêndios mais panorâmicos, mais abrangentes, ou nesses verbetes a respeito do cinema africano, não parece nada sobre o cinema da Guiné-Bissau, ou mesmo o cinema golano, ou mesmo, né, do cinema moçambicano. Geralmente acaba reduzindo ao Senegal, ou então produções do Burkina Faso, ou do Mali, produções que são em língua, né, no caso francesa, ou então quando tem as línguas locais, como o Wolof, acabam sendo sentados muito nesse mundo que ele era um mundo de uma tentativa de reprodução de um certo padrão francês em África. E isso acaba se efetivando na leitura também do cinema, do ponto de vista mesmo do que nos é possível de conhecimento em torno desse cinema. E acho que é uma pesquisa a ser feita, né? Em termos, né, desses diálogos, porque é um cinema que ele é muito transnacional. E a gente percebe que tem produções que elas transitam pelo universo francês, do ponto de vista da produção, do financiamento, dos diálogos entre os roteiristas, né? Inclusive a versão que eu tenho do Paul de Sangue, né? Paul de Sangue, ela é uma versão dublada em francês, né? E a gente percebe o campo de circulação dos filmes. É muito interessante perceber isso, né? Em termos dos circuitos, das mostras, quando um filme ele tem uma repercussão num festival tradicional francês, né? Mas eles também são produções que têm um certo vigor em África, ganham premiações. Então, alguns filmes do Flora Gomes são premiados internacionalmente, mas também são premiados, né, em África. Então, a gente está lidando aqui com um cenário muito transnacional, um cenário global. Que aí, no campo da história, essa perspectiva é muito interessante, de uma história mais transnacional, mais global, em termos da circulação ou dos trânsitos em que esses diretores, esses produtores, eles constroem. Eles constroem entre si e com uma outra dimensão que faz com que, em algumas reflexões, a ideia de cinema africano ela nem se efetive tanto, porque é pensado como cinema. Aí essa ideia do cinema africano ela é uma marca de uma especificidade, já que a gente está lidando com um cinema mais global, um cinema mais transnacional, né, que tem uma articulação com diferentes sujeitos, é possível perceber isso no caso do cinema da Guiné-Bissau, né? Então, é um ponto que a gente pode até discutir mais adiante. No cinema de Cabo Verde, eu não percebo tanto essa ênfase, né? Embora tenha produções que sejam marcantes. O filme que a gente vai ver na próxima aula é uma produção que tem, produção entre Portugal, Brasil e Cabo Verde, dentro de uma construção mais transnacional. Porque não tem como a gente falar, olha, o cinema africano é isso, ele é localizado, a gente vai entender aquele universo de práticas, mas não, a gente está lidando com uma sociedade mais globalizada que aparece transposta nesses filmes, né? Então, estão vendo a apresentação aí, gente? Só para saber? Tá ok? Sim, né? Então tá. Então, aqui é uma representação do Senegal, só para a gente ter uma localização geográfica, né? Para perceber, né? E do ponto de vista mesmo da ordem do colonialismo,
ele está muito mais próximo, né, do que particularmente Angola ou mesmo Moçambique, né, do cenário europeu. Cabo Verde, como a gente viu, é um cenário de trânsito, que aí as discussões elas entram muito no cenário da gente perceber esse país como no meio termo, ou na forma como os cabo-verdianos eles se percebem, como, ou nem tanto como africanos, mas numa zona fronteiriça, né, entre esse mundo africano, mas também europeu. E algumas leituras se concebem como atlânticos, né? Tem até leituras no campo da literatura que os cabo-verdianos eles pensavam como descendentes de Atlântida, né? Como se as ilhas tivessem sido construídas, né? tinham emergido, né? Dessa Atlântida que havia sido afundada, e é perceptível isso na forma como eles como eles se concebem. A gente percebeu um pouquinho disso, inclusive a gente vai discutir na próxima aula, né, a respeito disso. Então, aqui só para localizar. Então, tem essa chegada, né, como eu falei, de 1446, que é um dos primeiros momentos, né, em que os portugueses eles chegam à chamada Guiné Portuguesa, né. Depois, a região ela foi administrada como parte das Ilhas Portuguesas, né, de Cabo Verde. E aí a área da Guiné ela se torna um centro importante no comércio de negros escravizados, né? Em Cabo Verde a gente percebeu isso, uma cidade velha, quando passamos por lá, e um dos guias turísticos, que era historiador, ele falava, olha, geralmente aqui era uma área que ela ligava a Europa, a África, as Américas. Então, muitos dos negros escravizados que passavam, né, e iam para as Américas, passavam por Cabo Verde e passavam também pela Guiné-Bissau. Isso é muito importante porque a gente vai ter essa dimensão também dentro da leitura mais do colonialismo, dessa leitura de ruptura com a ordem do colonialismo. E aí a Guiné-Bissau se torna, né, uma colônia separada do Império Português em 1879, que coincide justamente com esse momento do século XIX de um novo imperialismo, né? Então, só para a gente ter uma noção aqui, né, esse aqui é um texto do Amílcar Cabral, vocês podem encontrar, inclusive, em livros, né? Embora essa aqui ela seja uma tradução de Lisboa, esse discurso tem também nesses livros aqui, só para pegar aqui para vocês. Só para voltar aqui. Quando a gente passou por Cabo Verde, eu tive um interesse mesmo, assim, olha, a gente passou pela Fundação Amílcar Cabral. E aí tinha lá, vocês estão dando para ver aqui, né? Só ter o layout aqui, né? Só para ver. Né? Então, comprei essas obras escolhidas, com textos escolhidos do Amílcar Cabral. É interessante que até o primeiro número, ele é centrado na ideia. O primeiro número é a teoria. E o segundo volume é a ideia de prática, da prática evolucionária. E aí, essa prática revolucionária, pensada de uma forma mais teórica, teorizante, era de produzir elementos para que se rompesse com esse chamado colonialismo português, né? Tanto em Cabo Verde, quanto na Guiné-Bissau. Isso depois vai ter um impacto muito nas produções cinematográficas e também na literatura guineense. A gente vai perceber um pouco disso, porque tem, em determinado momento, uma polêmica, ou então uma controvérsia de como conjugar esses dois mundos também, né, dentro das leituras disponíveis sobre esses países. Então, a gente tem essa concepção, né, a respeito de como essa tentativa de uma ruptura dessa ordem colonial, ela se coloca de uma forma efetiva nessas produções. Que até um dos primeiros filmes, o curta-metragem, O Retorno de Cabral, né, que é o retorno do Amílcar Cabral, morto a Guiné-Bissau, né, ele tem essa discussão centrada, né, essa discussão em torno, né, desses elementos políticos em um dado momento, né, dessa ordem que deveria ser posta, e ali essa figura construída em torno de um herói, né? Vou mostrar aqui mais adiante para vocês. Vou voltar.
A gente não foi invadido agora, até agora, né? Então tá, então vamos lá. Né? A Guiné e Cabo Verde estão entre as primeiras colônias estabelecidas em África pelos europeus, né? Pode dizer-se que a Guiné é a primeira de todas, após a Conferência de Berlim, onde se fez a partilha da África entre as potências de então, passou-se a denominar, passou-se o que se chamava ocupação efetiva dos territórios africanos. Portugal estava já presente nos nossos países, tanto em Cabo Verde como na Guiné. Em Cabo Verde, a sua presença manifestava-se através dos chamados donatários, que tinham ocupado as ilhas e que tentaram explorá-las, utilizando, sobretudo, pessoas vindas de Portugal ou da Guiné. E nesta última, através dos entrepostos comerciais da costa e das tentativas de penetração para o interior. Né? Aqui é um livro do Amílcar Cabral, né? Que é Guiné-Bissau, nação africana forjada na luta. Né? Que até quando tem a ruptura da ordem colonial, a Guiné portuguesa muda de nome para Guiné-Bissau. E isso é muito importante a gente perceber nessa questão da nomenclatura. Embora aqui as colinas, né, ele tenha sido construído depois, né, essa ideia das colinas do Boé, que é uma construção posterior, tem essa ideia da fundação da nação nesse espaço aqui, né, de uma ideia de uma fundação do que seria a nação guineense, né? E aqui tem algumas figuras que foram expressivas dentro desse cinema, né? E tem figuras, por exemplo, Luiz Cabral, que foi o primeiro presidente, né, meio irmão, né, do Amílcar Cabral. Aí tem alguns elementos como José Columba, o Josefina Crato, o Flora Gomes e o Sana Narrada, né, que foram esses cineastas enviados para Cuba. E aqui a gente tem um Regresso de Cabral, né, que é uma produção de 76, um curta-metragem. A gente não encontra esse documentário, não consegui nunca encontrar esse documentário na íntegra, apenas partes, excertos, né, no YouTube. Eu acho que talvez algum pesquisador mais centrado na obra do amigo do Flora Gomes talvez tenha, porque também foi feito em parceria, né, com o Sana Narrada. E aí, né, algumas imagens do Regresso de Cabral, vocês encontram no YouTube, só digitar esse nome, né, 76. E aí, para a gente ver, né, quando tem, olha, a sessão cinematográfica, né, os regressos de Amílcar Cabral, e até desse ano, em Coimbra, né, que exibiu o filme, né, O Regresso de Amílcar Cabral, ou O Regresso de Cabral, filme de 76, que ele é uma produção que ela é uma produção mais coletiva, porque esses diretores, quando eles receberam essa formação em torno do cinema, eles faziam trabalhos mais coletivos, do campo, inclusive, do documentário, ou do documentário de reportagem, e produzindo, né, essa leitura possível do cinema africano, em termos de um registro da formação da nação. E aqui alguns livros, né, que acabam focalizando muito a figura de Amílcar Cabral, né, que foi, no caso, assassinado. Né. O Amílcar Cabral, ele teve uma formação que a gente vai discutir aqui mais na próxima apresentação. Né? Então, tem essa formação também do Instituto Nacional, né, de Cinema Audiovisual de Cabo Verde, né, que até o Sana Narrada, né, ele foi um dos diretores. Né, na década de 1980, teve uma desarticulação, né, do Instituto. Mas ainda a gente encontra algumas produções centradas, né? E alguns filmes, né, desse momento, como Anos no Ossa Luta, né, que é de 76, que é uma produção também mais coletiva, do Flora Gomes, né, com o Sana Narrada, e aí algumas filmografias, né, do Flora Gomes. Do Flora Gomes, a gente tem o primeiro longa-metragem guineense, que de 1987 para 88, né, tem o Morto Negra, né, e é uma produção que ela marca essa formação do cinema de longa-metragem. O filme que a gente viu, que a gente discutiu, né, que a gente vai discutir, que é Os Olhos Azuis de Ontem, é de 92. Aí logo em seguida o Flora Gomes tem o Pôr de Sangue, né, que aí a tradução foi A Árvore do Sangue, né, no inglês,
tem o Minha Fala, My Voice, né, que é a minha voz, e A República dos Meninos, que é um filme de 2011, né, que tem até investimento, participação lá do Danny Glover, né, um filme em inglês, tudo. Então, essas produções também, só vou pegar aqui alguns trechos de um artigo chamado Cinema da Guiné-Bissau, né, que é uma das poucas referências com relação, né, vocês não estão vendo a apresentação não, né, gente? Não. Não, eu estou falando aqui, nem coloquei a apresentação. Tá. Então tem essas filmografias, né, desses autores, eu nem coloquei imagem, né? Do Regresso de Cabral. Sim, que é uma produção de 76. Ela é uma produção que ela constrói uma dimensão em torno da importância do Amílcar Cabral como uma figura histórica na libertação, como essa figura do herói. É um filme que marca o regresso dele, mas um regresso dele morto. De uma figura que se colocou na chamada luta, né, de independência dos países africanos, dessa ideia de uma unidade, dentro de um viés panafricanista, e pensando a libertação do jugo colonial. Não apenas do colonialismo, em termos políticos, ideológicos, mas também em colonialismo mental. E o cinema acaba se colocando dessa forma, dentro dessa ruptura com esse colonialismo. E aí a gente tem o Regresso de Cabral, né? Que, como eu falei com vocês aqui, eu, infelizmente, nunca consegui encontrar ele todo, né? Só excerto. Quem tiver um link aí, já tiver encontrado, ou tiver o arquivo, se quiser disponibilizar, agradeço bastante, né? E sempre esse filme, quando ele é relacionado, essa dimensão, né, da figura mítica, né? Deixa eu ver. Tem gente entrando aqui, acho que não é invasão, não. Então, vamos lá, né? Só para a gente voltar. E aí tem exibições desse filme em algumas mostras, em alguns espaços, né, que acabam dialogando a relação do cinema com aspectos da memória. E aqui tem esse filme, ele é muito importante dentro desse momento, né? Aí a figura do Amílcar Cabral, né, que dentro dessa luta colonial se colocou como uma figura muito importante, né? Tem uma dimensão dessa figura heróica, como eu disse aqui, tanto em Cabo Verde como na Guiné-Bissau. Tem a formação, né, de instituto, né, do Instituto Nacional de Cinema e Audiovisual, na Guiné-Bissau, algo que foi muito similar dentro do processo também revolucionário em Moçambique. E a gente percebe essas produções, elas têm um viés que, em primeiro momento, elas levam a considerações técnicas, elementos técnicos. Então, no primeiro momento, a gente tem curtas. Logo em seguida, lá para a década de 80, que é até um pouquinho tardio, né? Vamos pensar, olha, em 76 já tem um filme, que é considerado talvez o primeiro filme guineense nesse cenário, né, de ruptura com Portugal, né, cenário de dependência. E aí, lá para 87, a gente tem um longa-metragem. Tem um intervalo aí, mas tem um intervalo, inclusive, formativo, de formação desses cineastas, para se pensar um cinema mais amplo, um cinema que leva em consideração outras estéticas, uma dimensão mais do campo da ficção, mas uma ficção que fala a respeito do país. Aí tem um outro documentário, né, um filme mais curto, Anos do Ossa Luta, de 76. Eu não encontrei imagem dele, né, mas aqui para colocar para vocês. Né? Geralmente, nas pesquisas, ele é pouco ou nada citado. Na tese lá que eu citei para vocês, a dissertação da Gisele, ela foi centrada, ela focalizou o Minha Fala. Ela queria fazer, até ela fala, no início da dissertação, ela fala, eu queria trabalhar também os olhos azuis de Onta, mas por causa do tempo que é relativamente curto de um mestrado, 2 anos, ela não teve como lidar com o filme, né? E ela acabou fazendo um recorte e pensando, né, como o Minha Fala está ligado com questões de identidade, como tem um discurso da memória, como tem as representações em torno de vida e morte, como ele expressa esse cinema mais transnacional. Já na tese,
que é algo mais amplo, que ela permite algo mais, um campo de abrangência maior. Aí tem outros filmes. Aí tem, olha, Os Olhos Azuis de Onta, aí tem O Pôr de Sangue, aí tem outros filmes que são considerados do Flora Gomes. Mas, geralmente, nos estudos, tem poucas referências com relação a esses filmes, né? De um momento mais anterior. E talvez é a questão do acesso também. Geralmente, o pesquisador de cinema, ele fala, olha, em termos de acesso a esse cinema, nem sempre a gente tem um contato com a película, com o suporte, né? Com o filme em DVD, Blu-ray, e isso acaba tendo um impacto nas nossas pesquisas. Mas tem um artigo que, como está falando aqui com vocês, que ele acaba falando, o cinema da Guiné-Bissau, o cinema da guineense, ele não deve ser resumido apenas à figura do Flora Gomes ou de outro, né, desses 4 que foram, né, para Cuba. Tem outros autores, né? Olha, Felipe Henriques, a gente até pode encontrar os filmes, né, no YouTube, ou então nessas versões, né, para baixar em torrent. Aí tem um filme também, O Espinho da Rosa, né? Aí tem outro filme de 2013, que é a Batalha do Tabatô, né? Que aí são filmes que tiveram uma circulação e mostras, né? Então tem essas referências aqui para vocês, né? Então o primeiro ponto é que a gente tem que entender também o cinema guineense como um cinema transnacional. Transnacional no sentido que ele expressa um trânsito, tanto de diretores, da cultura guineense, por outros espaços simbólicos, por outros territórios geográficos, e, ao mesmo tempo, é um campo de abertura desse cinema de Guiné-Bissau para outros elementos que são externos. Eu não sei aqui quem já viu Minha Fala. Né? Teve alguém que já viu? E aí depois a gente pode discutir, né? No Minha Fala, eu lembro que os alunos do curso, na primeira vez que eu ministrei a disciplina, apresentei lá, eles ficaram meio chocados que a personagem Vita, né, ela se relaciona com o francês, né, dentro do filme. Aí a discussão foi menos, talvez, no filme, mas num aspecto relacionado entre uma representante de um mundo africano, né, mas tem uma razão de ser ali também, né, e a gente acabou trabalhando o filme do ponto de vista da linguagem, do musical, da sonoridade, das musicalidades ali envolvidas, para perceber que ele lidava com questões políticas. A figura, inclusive, de uma estátua do Amigo Cabral, que ela é um personagem do filme também. Da mesma forma que a personagem é uma personagem sem voz dentro desse mundo, ela, em determinado momento, ela adquire uma questão relacionada até do ponto de vista do protagonismo feminino, né, de uma mulher negra africana colocando ali. Então é um filme que ele é visto enquadrado dentro daqueles rótulos de musical mais comédia, mas ele é um filme político na maneira como ele estrutura aqueles elementos, né, em torno da música, da musicalidade, da coreografia, mas também da questão do pano de fundo histórico, das representações ali históricas, que são marcantes, e o filme ele coloca muito isso, né, dentro desse filme. Então aqui a gente vai começar, né? Acho que até, se fosse falar de cinema de Guiné-Bissau, daria tipo um curso inteiro, né? Embora vocês possam ter outro espaço também. Tanto que aqui, para planejar, vou mostrar aqui. Só abrir aqui a apresentação, tá bom, gente? Que eu separei aqui para ficar mais didático, para eu não me perder tanto, né? Eu coloquei apresentações separadas. Então, vamos lá. Então, geralmente, nos filmes que a gente tem contato, tem toda uma releitura dessa figura aqui, né, do Amigo Cabral, né? Como eu falei com vocês, né, ele nasceu em 1924, né? Ele faleceu, né, no ano de 75, né, 76, né? A data,
falecimento dele foi em 73, ele foi assassinado em Conagre, né, em 20 de janeiro. E aí, a figura do Amílcar Cabral, ela está muito atrelada a essa dimensão, como eu disse aqui, da luta contra o colonialismo português, que são imagens da época da luta colonial, né, da década de 60 até 70, que aqui aparece o escudo do Império Português, né, e aí esses elementos da guerra, que até hoje são parte da memória, né, são registros, lugares de memória dentro dessa luta. É uma luta que teve participação também de elementos dentro da Guerra Fria. Aqui a participação de figuras como Fidel Castro, né, do ponto de vista da formação, inclusive política, da formação também dos diálogos estabelecidos. A gente até percebe, olha, nesse mundo aqui há uma ideia de solidariedade entre africanos e uma ideia revolucionária calcada em ideários marxistas, tal como eram encabeçados na União Soviética ou então por Cuba. E aqui a gente percebe a figura de Amílcar Cabral, o diálogo, né, com Fidel Castro. Inclusive eram grandes amigos, né? E aí tem também uma pesquisa que acho que é muito interessante perceber, embora tenha algumas pesquisas já realizadas nesse sentido, que é a participação do nosso Paulo Freire em Guiné-Bissau e nos países africanos. Que a gente tem, inclusive, um livro que é fácil de encontrar, né, que é Cartas à Guiné-Bissau, que naquele momento, né, dentro daquela noção de terceiro mundo, de um mundo de subdesenvolvimento, né, o Paulo Freire se colocava como essa figura importante para contribuir, né, com a implementação, com a ideia de um sistema educacional, né, na Guiné-Bissau, mas também em outros países africanos. E aqui é interessante, olha, a formação, né, da alfabetização como elemento de ruptura também com a ordem colonial. No filme que a gente viu, dos Olhos Azuis de Ontem, tem essa discussão na escola, quando aparece o professor lá falando, olha, 1973, né, a oficialização da independência de Portugal, 74, libertação total. Aí tem o ano, 81, né, como se fosse um reajuste, né, uma ordem mais reajustadora. Aí 2000, o que espera de Guiné-Bissau? E é um filme de 92. Ele está pensando a dimensão do presente, mas a dimensão do futuro. E ali tem uma questão da educação, né, sendo colocada, embora seja ali muito pontual. Mas aqui a gente percebe, olha, o Paulo Freire teve um impacto enorme, né, na construção do sistema educacional em países africanos. A figura do Paulo Freire. Até lembro de um colega, professor, que falava que a gente não deveria ler Paulo Freire, que ele interpretava o Paulo Freire como uma figura branca. Mas aí tem que perceber, olha, o Paulo Freire contribuiu minimamente dentro desse ideário, né, de construção do que seria educação, e uma educação emancipadora para, né, essa ideia de uma nação que estava se forjando. E aqui tem todas aquelas polêmicas, e a gente pode entrar na controvérsia da língua portuguesa, sendo colocado como esse elemento a ser colocado como oficial, mas também, né, a gente percebe que aqui tem a questão do português, que é uma língua periférica dentro do grosso maior das línguas hegemônicas. O pessoal que trabalha com literatura às vezes até denuncia, até o próprio Miyakoto, ele denuncia que o português está na periferia da periferia, porque para um autor ser consagrado, ele tem que estar em língua inglesa. Aí a gente percebe quais foram os ganhadores do Prêmio Nobel, né, em termos de literatura, os africanos. E aqui a figura do Paulo Freire, né, dentro de livros que falam a respeito desse trânsito. E aqui a gente tem, olha, o que a África está ensinando para a gente? Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Aí tem uma outra obra, né, que é a contribuição de Paulo Freire na organização do sistema educacional da Guiné-Bissau. Então, aqui a gente pode entender como essa luta contra o colonialismo não é uma luta contra um elemento branco português, mas um elemento contra uma ideia que foi imposta ao longo do tempo, né, por esse elemento europeu que ainda estava fazer presente, né, na sociedade guineense, e uma sociedade que naquele momento era os índices, né, de
Pessoal, travou para vocês? Travou, Elga. Travou aqui também. Vou avisar ele. Só um instante, tá, pessoal? Eu avisei já o professor, ele saiu e vai voltar, tá? Quanto tempo eu fiquei fora? Eu nem vi. Fiquei falando aí. Né? Uns 5 minutos só. Não, 5 minutos? Então tá, então eu vou voltar aqui, que eu estava falando. Que às vezes, quando eu vejo a apresentação aqui, eu não vejo, né? Então, só para voltar aqui. Vocês escutaram quando eu comecei a falar da participação dentro de uma ideia de solidariedade, que mobilizava tanto Cuba, quanto figuras como o nosso Paulo Freire? E sim, estava nessa discussão. Ah, então não foi 5 minutos, foi só 2, né? Eu acho que foi isso só. Estava na discussão, inclusive, de que alguém falou que não lia Paulo Freire, mas você... Sim. Porque aí a gente percebe a influência de um pensador brasileiro dentro de uma chamada educação emancipatória, pensando a contribuição que ele estava dando para o sistema educacional, né, guineense. A gente produziu uma leitura que leva em consideração esses aspectos de uma ruptura com a ordem colonial, e que se faz marcante no chamado cinema, né? Que eu estou me alongando um pouquinho, mas eu não vou ficar tanto a figura do Cabral, né? Depois a gente pode discutir um pouco a respeito disso. Vou entrar nos filmes, basicamente, né? Acho que é por questão do tempo. Inclusive, se a gente fosse falar a respeito do cinema, né, guineense, daria quase como se fosse Messi, da mesma forma que fosse falar do cinema, né, no Senegal, ou em outras produções, Burkina Faso, Mali, dava um semestre inteiro. Inclusive exibindo os filmes, coisa que talvez aqui não tenha tanto, né? Porque geralmente nas aulas era sempre a exibição dos filmes para depois a gente debater, né, com leituras. Aí, só para localizar. Vou falar do Flora Gomes, né? Como a gente está falando a respeito dele, né? Se eu cair, me liguem aí novamente, tá bom? Então vamos lá. Tá, o Flora Gomes, né? Ele é nascido na Guiné-Bissau, nasceu em Cadique, em 1949, né? E aí ele teve uma formação em termos de linguagem cinematográfica, tanto em Cuba, né, quanto no Senegal. Aí ele passou pelo Instituto Cubano de Artes e Indústria Cinematográfica, né, de 67 a 72, e no Senegal de 72 a 74. Ou seja, durante o processo revolucionário, foi a figura que fez parte do movimento, e houve a preocupação, né? Olha, no momento em que Guiné-Bissau se for fundado como uma nação, o cinema vai ocupar um lugar importante. O cinema é como se fosse uma ideia de alma da nação, né? E ele regressou, né, à Guiné-Bissau, né, após a independência, e ele trabalhou como operador de câmera. Ele colaborou com o Ministério da Informação. E aí tem o registro dele, né, os trabalhos no campo do documentário histórico. Aqui a gente tem, olha só, o regresso de Cabral, 76, aí tem Reconstrução, do 77, né? Os anos os anos no Ossa Luta, de 78, e aí tem Os Olhos Azuis de Ontem, antes tem o Morto Negro, né? Que é um filme de... Aqui é como se fossem os filmes mais expressivos. A Máscara, de 94, o Pau de Sangue,
que é de 96, o Nhapala, né, que é de 2002, As Duas Faces da Guerra, 2007, e tem também A República dos Meninos, né, que é um filme de 2011. Aí, dentro da formação dele, ele teve um diálogo enorme, inclusive informativo, de ser aluno, né, do Paulin Vieira. Tem esse livro, né, esse filme, né, O Arca sob Cena, que é uma produção que vocês encontram no YouTube, geralmente em mostras de cinema, sempre apresentado, né? É um filme que ele está dentro da onda do discurso, né, dos anos 50, a respeito, né, do que é a África, como a África é vista por europeus, dentro de movimentos de um diálogo, com uma certa concepção em torno de uma ideia de negritude também, dentro de certos movimentos estéticos políticos, em que a ideia de África é colocada em evidência e tenta se romper com uma ordem de uma ruptura de uma comunidade de pensamento. Aí tem uma formação, inclusive, dele em Cuba. Eu não sei se vocês já viram esse filme aqui, O Soy Cuba, que é um filme lá dos anos 60, né? É um filme muito importante, inclusive, né, a direção dele de um soviético, né, o Mikhail Kalatozov, né, que aí essa produção, figuras como o Martin Scorsese e o Francis Ford Coppola, que são diretores norte-americanos, falam, olha, se o cinema norte-americano tivesse conhecido o Soy Cuba, com anos de antecedência, nós teríamos aqui uma revolução no nosso cinema, uma outra estética. Da mesma forma que talvez, se tivéssemos conhecimento do cinema africano, aos moldes, né, do Ousmane Sembene, teríamos uma outra perspectiva no cinema. Tanto o Martin Scorsese foi um investidor no cinema, né, da restauração do cinema do Ousmane Sembene. Inclusive, eles têm documentário até, né, da figura do Sembene, tem um documentário, lá no final fala, olha, os filmes eles foram, né, dentro de uma fundação que ela recebia financiamento do Martin Scorsese. Aí a questão de uma leitura de um outro tipo de cinema, de cinemas africanos, que podem contribuir para outras perspectivas de cineastas ocidentais, né? E aí o Soy Cuba foi importante, um filme que tem muita influência em termos, né? Só para passar aqui, essa aqui é a cena do funeral. Eu vou mandar depois o link para vocês. Acho que é só para vocês colocarem no YouTube aí, já aparece essa cena do funeral no Soy Cuba, que ela tem como se fosse uma única tomada que mobiliza um contingente enorme de figurantes, e aí, né, tem a câmera, ela vai tanto do alto para baixo, ela tem vários enquadramentos que faz com que a cena ela seja monumental, da maneira como foi executada. Então aqui a gente tem essa influência desse cinema aí, que teve um aspecto também dentro da obra, desse cinema mais, desse visionarismo, desse cinema mais visionário, né, no Flória Gomes. Inclusive aqui um livro, O Cineasta Visionário, né, produção de Guiné-Bissau. Aí tem essa leitura, né, desse personagem, mais ligado com esses aspectos, né, só para voltar aqui, né, relacionados à instrumentalidade política. Aí a questão mesmo para a gente finalizar, para a gente ter um debate, né, vou passar um pouquinho mais para vocês. Tem o Morto Negra, né, que é o primeiro longa-metragem, Os Olhos Azuis de Onta, que é uma produção que é protagonizada por uma mulher africana, né, e aí tem uma discussão centrada nos aspectos de elementos do próprio ideal também, que é um ideal de beleza, que ele é apresentado, e a carta também, né, que enviada por um personagem lá, o Zé, ela é um elemento que é um personagem do filme, junto também com alguns momentos que são pensados em termos políticos. E uma construção em torno, inclusive, de todos os temas que a gente está discutindo aqui, do colonialismo, né? E aqui a gente vê que é um certo padrão imposto de beleza, né? Os Olhos Azuis, que soa até como irônico, o título, né? Mas tem ali uma leitura que é política,
algumas cenas do filme, né? Que é só para passar aqui para a gente ver. Vou sentar mais um filme aqui, para a gente pode até discutir alguns pontos, né, do filme. Só para... Tá rápido, gente? Tá tranquilo? Só para passar aqui no Minha Fala, né, antes um pouquinho. Vamos lá. No Minha Fala, né, que é um filme de 2002. Não apareceu, né? Só um momentinho aqui. Vamos lá. Tá? O Minha Fala, é um filme de 2002. Tem um personagem, né, que ele é quase que onipresente nesse filme, que é essa estátua aqui de Amílcar Cabral, né? E aí é um documentário, um musical, uma comédia, né? O filme de 2002, vocês encontram ele no YouTube, mas podem baixar também, né, sei lá, nos torrents da vida. E aqui é uma produção, né, que até para a gente pegar, olha, Minha Voz, Meu Destino, Minha Vida, Meu Caminho. Que não é apenas a protagonista, mas também é do próprio país. Né? E aqui tem algumas críticas que vocês podem encontrar a respeito do filme. É uma crítica, inclusive, de um francês, que tem, em determinado momento, né, olha só, Minha Fala, ele traz um cenário alegre, como o musical de Jacques Demy, as canções de Manu, de Bango, são cheias de vida, as cenas de dança te fazem querer levantar e dançar também, há cores vivas em todos os lugares. Aí é que a gente percebe uma crítica de um europeu, né? Uma certa idealização de África, né, com essa ideia de cores vivas, mas são as cores locais. Né? Aí o filme ele decola, tanto que a ideia aqui do crítico é que o filme decola quando sabemos que Evita está partindo para continuar seus estudos na Europa. Na verdade, a Europa é a França, né? E é proibida de cantar porque sua família sofre com uma maldição, que diz que qualquer pessoa, na verdade, qualquer mulher que tenta cantar está condenada a morrer. Né? Então, o filme ele discute muito essa ideia de vida e morte, né? Inclusive, tem uma celebração de um funeral, desde o início do filme, quando tem crianças em torno da figura de um papagaio, né? Tem esses elementos das canções, né? Da música, da musicalidade, e ainda tem uma reconciliação. Eu acho que até no filme, quem já viu, tem um personagem de um idoso que ele repete várias vezes que ele não gosta de pretos. E quando tem, no final do filme, né? Daí eu estou dando spoiler, né? Que tem como se fosse esse personagem, olha, eu não gosto tanto de preto, mas a música me agrada, né? E tem basicamente aqui uma leitura que é possível desses elementos desse país apresentado, né, em torno de um filme que é um musical. E é um filme que ele teve bastante repercussão, ganhou, né, foi exibido em mostras, cinemas, tem uma repercussãozinha do filme, né? E aqui só para passar, fica aí a dica para vocês verem, né? Aí, Os Olhos Azuis de Ontem, que é o tema aqui, a gente vai discutir ele nesse tempo e depois a gente vai passar para as perguntas também, né? Olha, eu preparei a apresentação mais longa, só para colocar aqui para vocês antes, né? Infelizmente, questão do tempo mesmo, que a gente pensou para 2 horas, não tem como exibir tudo, mas eu só vou colocar aqui a pasta de Guiné-Bissau, que eu planejei do curso aqui para vocês, né? Aí tem, olha só, tem outros filmes, né, do Sana, né? Aí tem o Pôr de Sangue também, fiz uma apresentação mais ampla. Aí tem a República dos Meninos, tem o filme também de um outro diretor que é baseado, né, em um outro autor também, que é considerado o pai da música contemporânea, algumas referências também. Eu passo essas referências para vocês depois, né, para que a gente possa discutir. E aí, na última parte aqui da apresentação,
Tá normal aqui. Opa, Foi lá. quem é? Não é invasão não, né? Então vamos lá. Tá, que aí a gente tem Os Olhos Azuis de Onta, que é o segundo longa-metragem, né, do Flora Gomes. É também o primeiro filme de um realizador, né, bissau-guineense, a participar de uma seleção oficial, né, do Festival de Cannes, 92. Ele participou de uma categoria lá, né? E aí ele foi premiado em 6 outros festivais. Olha, foi premiado em Catargo, recebeu o prêmio, né, do Festival de Cinema Africano de Milão. Aí também ele ganhou um prêmio também na Grécia. Participou também, olha só, dos filmes de língua de difusão restrita. A gente percebe difusão restrita, né? Porque justamente o filme ele é falado na língua crioula, no caso, né, de Guiné-Bissau. E aí esse festival foi organizado na França, na Espanha. Aí tem o prêmio também, né, um prêmio na Alemanha, e também ganhou um prêmio, né, de melhor atriz do festival, em um festival de Burkina Faso. Então, é um filme de 92 que ele leva em consideração toda essa discussão aqui que a gente estava vendo no momento anterior. Só para retornar aqui, que eu acabei colocando apresentação, não em tela cheia. Vamos lá. Né? Que inclusive tem no filme aqui, esse aqui é o álbum com a trilha sonora de um grupo, né, de Guiné-Bissau, que eu passo até para vocês depois em MP3, se vocês tiverem interesse, né? E aqui tem, né, a personagem, esse aqui inclusive eu coloquei até o final, para quem não viu, veja, mas aqui é o final em que a personagem, né, ela tem como se fosse uma espécie de quebra, que é basicamente a carta, que é um dos personagens do filme, que aqui tem a discussão em torno dessa ideia, né, desses valores, desses padrões ocidentais, que o filme acaba colocando em questionamento. E aí, só para a gente voltar aqui no filme, uma cena que eu acho bem expressiva aqui é o início do filme, em que ele já começa com essa brincadeira das crianças, que é uma brincadeira destinada a ela se lança como se fosse um espaço de um meio que indeterminado, né? Que aqui é como se fosse um fluxo do tempo, para chegar até um momento que tem elementos tanto de tradição quanto de modernidade. Que aqui, quando essas crianças brincam, elas acabam topando com um caminhão, né, com um motorista que estava carregando madeira, né? E aí tem essa figura aqui desse menino, dessa criança, que o nome dele é Amilcar, não é sem razão de ser, que esse nome foi escolhido, né? E esse filme, inclusive, ele é dedicado, né, a Lenar Flora, né, e aos meninos do meu país. Então, uma perspectiva aqui pensada para um futuro, sendo apresentada aqui. Então, aqui é uma cena de abertura do filme, com todos aqueles elementos, de um cenário mais do cotidiano, centrado numa urbanização frenética, com vários elementos aqui que coexistem, né? Ao mesmo tempo de uma tensão entre tradição e modernidade. E aí tem esses momentos aqui em que as crianças se lançam, né, para frente, que nos pneus tem um ano de 74, 80, né? Anos que são muito importantes dentro da história, da historicidade do país, e tem um pneu maior que é do ano 2000. Aí é uma produção, né, dos anos 90, mas tematizando uma ideia de futuro. Que aqui o início do filme já coloca essas questões políticas que são apresentadas, a criança Amilcar, né, empurrando o balão, tem determinado momento que passa na frente, né, na frente das crianças, um grupo, né, de bois, talvez, aqui não vou chutar, talvez não tem tantos elementos para pensar se foi intencional, né, do autor, justamente para pensar esses elementos em torno de tradições, pelo fato de que, logo em seguida, eles são interrompidos, né, por uma ideia de modernidade, uma ideia que até é colocada pelo Vicente, que é um personagem que surge meio que para salvar, né, as crianças.
E aí, tem até um momento que o personagem aqui, o caminhoneiro, né, ele fala que ele vai se desfazer, como se fosse se desfazer do pneu, que é um dos anos 2000, que representa o futuro, e fala, né, sabe o que vou fazer com isso? Aí o personagem Amilcar fala, não sei e não estou nem aí. Né? E é salvo, como se fosse salvo, entre aspas, por essa figura de um né, militante, de um ex-combatente nas guerras de independência, que é a figura do Vicente, que é uma figura que tem uma certa relação com a personagem Onta, né? E tem todo esse elemento aqui, né, do filme, de uma discussão em torno, né, da história do país sendo apresentado, né? Que é até muito interessante o filme, como ele constrói, né? Que, olha só, a ideia do motorista do caminhão, ele estava errado em ameaçar eles, né? Que eles estavam comemorando, e aí lembrar é um esforço que é desconfortável, está tocando aqui em pontos que são bem traumáticos, né? Dessa construção da ideia, né, do país de Guiné-Bissau, para chegar num momento que eu acho muito importante, quando ele fala, já no início do filme, que a guerra acabou, e logo em seguida, em poucos segundos, esse sorriso tem uma perspectiva, inclusive, de talvez meio trágica, traumática, porque talvez a guerra de independência fosse um motivo de construção, né, desse futuro da Guiné-Bissau. E aqui a gente percebe, né, no filme, como em determinados momentos tem essa discussão em torno, olha, numa comemoração tem um vinho português, que talvez seja aquele elemento da ordem, né, do colonizador, de um elemento que se faz presente ainda, numa simples comemoração. E aqui todas essas cenas, elas são interligadas entre si. E já é basicamente um filme, para a gente pensar como, no início do filme, ele já nos coloca questionamentos que são importantes para o entendimento da história da Guiné-Bissau. Né? Como na sala de aula, logo em seguida, né? Todos esses elementos são descritos, apresentados, e eles figuram nos pneus das crianças. Então, tem uma articulação aqui pensada de uma forma muito orgânica, que faz com que esse filme ele seja uma peça política muito interessante para se discutir desse país. E aqui foi justamente um ponto da escolha dele, né, para a gente pensar alguns elementos aqui que podem servir para a discussão em torno do cinema africano, né, da chamada África lusófona. Então, a gente pode abrir para algumas perguntas aqui. Né? Hoje, a gente teve, infelizmente, a invasão, né, da nossa aula, e espero que isso não seja um elemento, né, que possa ter chateado a todos, mas aqui a gente pode discutir nesse momento aqui, tá bom? Nesses minutinhos aqui, dentro dessa meia hora, a gente pode discutir alguns pontos do filme e da minha apresentação. Então, obrigado aí, gente. Vamos discutir. Quem quiser colocar alguma questão, quem quiser colocar algum ponto, ou alguma consideração, o que achou que faltou. Aí vocês podem, agora aberto para todos aqui, para a gente dialogar. Oi. Pode falar? Oi. Eu achei bem interessante a chegada bem no final, né, do filme do Nando, que ele é um ex-soldado de guerra, né? Eu achei bem... Acho que foi uma parte para mim que ficou mais marcante, né? Porque ele chega meio que fora de uma história, né? Da cidade que ele saiu e ele encontra, né? Ali eu não entendi muito bem se ele encontra o irmão dele, ou algum parente, né? Alguém que conhece ele, que até o que namora com a Yonta. Que no final ele não tem, eu acho que é isso. E eu achei bem interessante, assim, porque ele meio que some, né? Depois, na noite, desaparece, e aí para mim ficou até algo, não sei se místico, mas algo religioso, também não quero dizer essa palavra, mas é como se ele trouxesse os ancestrais de alguma forma, né? Trouxesse uma ideia de
Nem tudo é tão exato, nem tudo tem algum mistério, foi o que ficou meio para mim. Eu não ficou meio em suspensão essa ideia, mas eu achei bem interessante o Nando, né? Porque todos os outros personagens, eles me pareceram bem naquela realidade do dia a dia. Os casamentos, o trabalho, então meio que a religiosidade não estava participando, né? E aí chegou o Nando e eu achei que foi mais um personagem interessante para a história. Sim, essa representação do combatente, né? Mas, olha só para ter uma relação, eu tenho um artigo que discutiu muito isso. Olha só, meu futuro fica cada dia mais incerto. Essa perspectiva de futuro através da trilha sonora e do discurso da criança nas representações pós-coloniais do filme, né, Os Olhos Azuis de Ontem, né, que é da Juscelie também, que foi publicado na Mulemba, né, na revista Mulemba. E aí tem essa perspectiva mesmo, desse campo de incerteza. Esse filme está muito ligado com a perspectiva de futuro, que não estava delineado. Então, essas representações colocadas, desses sujeitos do filme, em todo momento evocam isso. E, ao mesmo tempo, tem essa dimensão dessa tensão, né, dos elementos locais, e com algumas estruturas que são do mundo colonial, né? Então, esse filme ele acaba colocando essas figuras aí, do ex-combatente, né, da criança que representa o futuro. É um filme que é de ficção, mas ele está atrelado com a história, né, de Guiné-Bissau. Então, eu acho que dá para entender cada ponto de cada personagem ali. Não sei se eu te respondi. Sim, não respondeu. E se ficou porque ele aparece, né? Tipo, apareceu. E aí eu fiquei meio, quem é Nando? Meio que eu queria uma origem, né? Mas como o filme mostra, né? Um ex-combatente que retorna à cidade depois de um tempo. Sim. Uma questão, gente? Para a gente discutir ou retomar algum ponto? Márcio, eu teria uma pergunta para te fazer. Mas acho que o Arsênio está na frente. Pode falar, Arsênio. Não, vai, Viviane. Eu falo depois. Porque minha filha está gritando aqui agora. Eu acho que eu vou ter que sair. Vou te perguntar rapidinho, Márcio. Tu consegues perceber alguma possível conexão ou possibilidade de comparação entre as produções dele, no caso do Flora Gomes e do Ousmane Sembene, alguma linha de continuidade? Enfim, porque para mim isso aparece em algumas temáticas, mas eu não sei se tu conseguiste captar isso dando curso, lendo outras coisas, né, percebendo outros elementos. Era isso. Olha, no Ousmane Sembene, filmes que tematizam essa tensão entre o que se chama de tradição, modernidade, mas essa modernidade imposta, tem o Carroceiro, o Borron Sarré, né? E aí tem também o A Negra D, né? Que é uma outra perspectiva também de um mundo africano que se encontra com a Europa e esse sinônimo da França como ideia de liberdade, inclusive até de um retorno dessa tensão entre tradição com modernidade, quando tem uma discussão sobre máscara, com a máscara, né, que era da personagem lá do filme, né, que tem inclusive a disputa dela com a patroa. Mas eu percebo que tem esses elementos aí, de modernidade, de tradição, mas eu teria que ter uma ressalva porque eu estou lidando com um diretor, né, que é de um país e que é de outro. E são matrizes, inclusive, intelectuais distintas. Tem aspectos que são similares dentro do ponto de vista dos conceitos, mas também tem que perceber, olha, o autor que é do Senegal, né? Teve formação, inclusive, em termos cinematográficos, com contato com o mundo francês, mas teve também uma base, inclusive, no chamado mundo soviético, né? No mundo socialista. O outro também, né? No mundo socialista, mas teve uma passagem, inclusive, pelo Senegal, né? Talvez sejam outras matrizes. Eu nunca encontrei nada assim que fosse tão de diálogo entre o Flora Gomes e o Ousmane Sembene, não.
Mesmo também porque algumas discussões do Ousmane Sembène, elas são igual no caso do cinema moçambicano. Teve participação, inclusive, do Jean Rouch, né? Ousmane Sembène talvez pensaria isso como inconcebível. Inclusive, tem toda a polêmica entre os dois, né? Da representação dos africanos, né? Como o Ousmane Sembène, como eles eram vistos no cinema etnográfico. Mas, para outros africanos, essa figura aí foi importante. Então, nunca encontrei leitura assim, que fosse nesse sentido, que relacionasse os dois. Mas aí, nessa perspectiva comparativista, eu teria um pouco assim de ressalva de tentar ver um conceito como homogêneo entre um e o outro autor. Veria o seguinte, olha, como é que ambos pensam a ideia de tradição? E essa ideia de tradição está ligada com contextos históricos específicos, de lutas específicas, de enquadramentos históricos, de leituras, de biblioteca, né? Biblioteca no sentido mais amplo, de referência entre ambos. Mas dá para fazer perspectiva comparativista, só que pensando que cada um é um autor singular em dado momento. Obrigada aí. Tchau. Olá, Sênio. Oi. Eu gostaria também de deixar o que me ficou do filme, mesmo fazendo um paralelismo com dois poemas que o poeta moçambicano Zé Craveirinha escreveu e que depois foi estudado como uma ida da utopia à distopia, não é? Então, antes da independência, ele escreveu um poema chamado Siavuma, que é basicamente um poema profético em que ele sonha o país que vai existir e como vai ser o país e vamos desenvolver e vamos nos amar e vamos ter isto e mais aquilo. Uns 10 anos depois da Revolução, ele escreve outro poema que é As Saborosas Testemunhas de Mimbal, que já é num tom mais de decepção, não é? É pessimista, né? Encanto com o projeto da Revolução, o projeto do país após a independência. Então, eu vi isto nessas duas figuras, que os dois são antigos combatentes, o Vidente e o Nando. Enquanto o Nando, penso que prefere voltar ao campo, porque ele não se revê nessa Guiné dos que venceram a luta contra o colono e agora são os novos mestres e estão a usufruir de tudo aquilo que eles têm, não é? E depois ele quando aparece tem aquele diálogo com o Vidente, em que ele explica que nós quando ganhamos antes pensávamos que ia ser tudo para todos, agora a realidade está a mostrar que é para alguns, não é possível ser para todos. E o outro prefere, nem discute muito, mas ele prefere simplesmente retirar-se, né? Sai até sem se despedir. Então achei que aquele diálogo é um diálogo crucial no filme, né? Nesse sentido da leitura. Se quisermos ler o filme nessa perspectiva que eu disse, que foram lidos aqueles dois poemas de Craveirinha, que é uma interpretação da história do país até aquela altura, que vai da utopia à distopia. Obrigado. Sim, a perspectiva do que está por vir, né? Do futuro, né? Desse futuro incerto, né? Então, acho que nesse momento aí, o filme, ele pensa um pouco disso, né? A gente vê o seguinte, olha, 92, em 94 acontecem, inclusive, eleições, né? E aí esse futuro que ele é colocado de uma forma incerta, né? E vai... Tanto que o filme ele se liga muito a essa perspectiva dos anos 2000, que está por vir. E aí dá para perceber essa noção dos dois combatentes, dessas duas figuras, né? Que isso já aparece muito no filme, no início do filme. Por que meu pai e você, quando eu a criança falando, né? Lutaram para, né? No caso, talvez não ter tanta relevância ou essa Guiné-Bissau que foi construída. E ali é um cenário, né? Que é um cenário quase de revisão desse processo revolucionário. Então, esse ponto, assim, articula muito com a tua fala. E obrigado aí.
vou mencionar. Quais são os poemas, né, que você citou do Craveirinha? Então, o pessoal perguntou no chat. Eu pus no chat, pus os links também para o artigo que faz essa leitura e o link também para o poema, o segundo poema, não é? As Saborosas Tangerinas de Membane. Então, o primeiro é Siavuma e o segundo é As Saborosas Tangerinas de Membane. Sim. Mas está mais atrás no chat. Ok, que eu acabei perdendo, né? Que acabou caindo. Mas depois eu visualizo. Né? Alguma questão, gente? Algum ponto que vocês queriam colocar? Okay. Depois também posso encaminhar por e-mail. Sim. E depois eu te dou um retorno, tá bom? Assim, com relação ao que você me enviou lá no e-mail, tá bom? Já comecei a ler, obrigado. Professor Marcos. Sim. Nós do CEAP, no caso, nós gostaríamos de agradecer as pessoas, né, pelo ocorrido, e que, para não esquecer, em relação à nossa próxima aula, né, que será no dia 10, que nós iremos trabalhar produções cabo-verdianas e discussões sobre o filme O Testamento do Senhor Nabucodonosor, de Cabo Verde, Portugal, Brasil. E algumas informações, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ser encaminhada, no caso, vai ser encaminhada no direct, ou pelo Instagram, ou no e-mail do CEAFRO, que é ceafro.mf@gmail.com, estará disponibilizado no chat também. E nós gostaríamos muito de agradecer a participação de vocês até o final, porque devido ao pedido, acabaram tendo que sair, né, para fazer as outras atividades, mas mesmo assim nós gostaríamos muito de agradecer a presença de cada um. Sim. Então, obrigado aí, gente. E a gente se vê no próximo encontro, tá bom? Aí a gente vai discutir a respeito Pessoal, só lembrando... Pode falar. Desculpe. Pessoal, só lembrando que se vocês quiserem assistir as aulas, né, essa apresentação de hoje e as outras, elas estão disponíveis no YouTube do Linhas Afro, tá? Tchau, tchau, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, professor Márcio. Gente. Até mais aí. Tchau, tchau, pessoal.